E vamos seguir falando sobre esse plano de recuperação judicial apresentado pela Americanas. Temos mais um convidado aqui no Fast News, é o secretário adjunto da Comissão de Recuperação de Empresas e Falência do Conselho Federal da OAB, especialista em Direito e Processo Civil e Advocacia Empresarial, sócio do escritório Lara Martins Advogados, Felipe Denk. Doutor Felipe, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, boa noite, Cristiano, e a todos os telespectadores da Fast News. Doutor, vamos do começo. Queria que o senhor explicasse de forma bem didática para quem está nos acompanhando, não está tão familiarizado com esse assunto, do que se trata um plano de recuperação judicial. A gente sabe do que aconteceu com Americanas, esse rombo bilionário que foi descoberto de forma repentina. Há investigações agora para saber se houve ou não algum tipo de irregularidade, mas o plano de recuperação judicial, em que ele consiste? O que é? Qual o objetivo dele? Em todo o plano todo o pedido de recuperação judicial, Vitor, é necessário que a empresa apresente para os seus credores os meios que vão ser utilizados para a renegociação das suas dívidas, a sua reestruturação empresarial. Então, esse plano de recuperação judicial, nada mais, nada menos do que é o documento mais importante do processo de recuperação judicial, que é através deles que os credores vão saber como vão ser pagos as suas dívidas e como a empresa vai se reestruturar para que ela continue em funcionamento. No caso da Americanas, como o senhor viu esse plano apresentado? Eu confesso para você que no primeiro momento você assusta, porque o único ponto positivo que nós vimos é o aporte de 10 bilhões, que havia sido discutido, estava sendo prometido, mas as condições de pagamento realmente são muito pesadas. No primeiro momento nós estamos falando aí de um leilão reverso, que a parte de 70% de desconto, de deságio, né? E existem cláusulas de pagamentos gerais que prevê o deságio de 80%. Então, como foi abordado anteriormente para o outro participante, de fato é uma cláusula muito pesada, são condições muito pesadas de pagamento para todos os credores, em especial os grandes credores, que são as instituições financeiras. Cristiano Vilela, sua pergunta, Vilela. Doutor, boa noite. Pela sua experiência, o senhor vê que essa situação, essa primeira proposta colocada, ela é algo ainda feito para que se inicie uma negociação, ou o senhor vê alguma chance de que essa proposta acabe avançando, mesmo dentro de uma realidade que, num primeiro momento, pareça tão leonina assim em relação aos credores? Acho que o termo correto para esse plano inicialmente apresentado é de fato leonino, mas isso faz parte, tá, de uma negociação em toda e qualquer recuperação judicial. O primeiro plano apresentado pelo devedor, pela empresa em recuperação judicial, geralmente é mais agressivo, porque força os credores a sentar em um outro ambiente para que ele renegocie. E até porque, Cristiano, o prazo para apresentação do plano é de 60 dias. Então, é um prazo muito curto para se elaborar todo um contexto de restauração que é muito complexo. Então, a empresa apresenta algo, primeiramente, mais impactante, de difícil assimilação, e aí depois vai costurando acordos com os credores para chegar num formato ideal de acordo. Lembrando que, em caso de recuperação judicial, o plano precisa ter a adesão de 50% mais um das classes previstas no plano de recuperação judicial. Então, a Americanas sabe, o Grupo Americanas sabe, e todos os seus controladores sabem, que se eles não apresentarem um plano factível para que eles tenham ao menos 50% mais um de aprovação dos créditos, esse plano vai ser rejeitado e a penalidade para isso é a convolução em falência. E tem algum caso parecido, doutor, que sirva como um precedente para a gente tentar até projetar o que vai acontecer a partir de agora? Há algum precedente na justiça brasileira ou mesmo internacionalmente que possa ser usado como um parâmetro para esse caso? No caso brasileiro, que tivemos o encerramento e novo pedido de recuperação judicial, que pode ser comparado, é o próprio Oi Telecomunicações. A Oi entrou com pedido de recuperação judicial. Após a apresentação do plano de recuperação judicial, foi apresentados 6 aditivos ao plano, ou seja, são documentos que fazem uma alteração daquele plano anteriormente apresentado e foi aprovado. E houve o cumprimento das obrigações. No ano passado houve o encerramento dessa recuperação judicial e agora, recentemente, eles entraram com um pedido de tutela de urgência, que é uma preparatória de recuperação judicial, que quer dizer que dentro dos próximos dias ela vai estar pedindo novamente uma recuperação judicial.
Vilela, sua última pergunta. Doutor, com relação a esses credores que têm que aprovar o plano de recuperação, inclusive chegar nessa posição de 50% mais um, como é que se monta esse rol de pessoas aptas ou de credores aptos a votar, a aprovar essa recuperação? Ela se dá proporcionalmente de acordo com o quinhão de cada um, ou ela é um devedor, um voto, ela tem algum devedor numa posição privilegiada em relação a outros? Como se dá essa divisão? Para que haja um tratamento igualitário de todos os credores, Cristiano, a lei estabelece a subdivisão dos credores em 4 classes. Então ela é dividida em classe 1, trabalhista, classe 2, garantia real, classe 3, guerreiro-agrafário, que são aqueles credores que não têm nenhuma garantia, e o ME, o EPP, que é o micro e pequeno empresário. A lei estabelece que a votação ela é por cabeça, ou seja, por quantidade de credores na classe 1 e 4, trabalhista, IME e EPP, e por cabeça e por valor de crédito na classe garantia real e coreografário. Lembrando que no caso da Americanas não existe a classe com garantia real. Então, nós temos apenas 3 classes. Então, todos os créditos submetidos à recuperação judicial serão divididos nessa classificação e manifestarão a sua vontade, o seu voto, em uma Assembleia Geral de Credores, caso haja uma objeção ao plano. O plano foi apresentado ontem, a administração judicial terá o prazo para publicar um edital informando que esse plano de recuperação judicial foi apresentado, e dentro de um prazo de 30 dias, os credores poderão apresentar suas eventuais discordâncias a esse plano de recuperação judicial. Doutor Felipe Densky, mais uma vez, obrigado pela presença, boa noite, até uma próxima, doutor. Obrigado, Cristiano, obrigado, Vitor, uma boa noite a todos. Obrigado.